Nesta lição, faremos uma exposição do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Discorreremos sobre os benefícios que acompanham a justificação e a santificação. A nossa finalidade é demonstrar que Deus nos ama de forma indescritível e que seu amor nos leva a experimentar uma nova realidade de vida mediante a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 13, última lição do corrente trimestre, datada do dia 26 de março de 2023, cujo título é As Bênçãos de uma Vida Santificada. Não falaremos aqui nenhum assunto novo, não discorreremos sobre nada que já não tenhamos aqui abordado em aulas passadas. É mais uma lição de conclusão, uma lição de revisão, onde o comentarista achou por bem expor nos tópicos e subtópicos o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Os objetivos que intencionamos atingir na ministração desta pré-aula são, em primeiro lugar, mostrar as bênçãos da paz com Deus. Em segundo lugar, compreender a bênção da alegria da salvação como fruto do Espírito durante as tribulações. E, por fim, explicar a bênção da salvação e da santificação final. Eu quero chamar a sua atenção para o tópico 2 e o tópico 1 e o tópico de número 2 e os seus respectivos subtópicos. Acompanhe aí, junto com seus alunos em classe, versículo a versículo, do capítulo 5, versículo 1, a o versículo de número 8. Ele vai fazer a exposição e é importante que você dê destaque aos textos que ele está aí evidenciando em cada subponto. Se você fizer isso, você vai aproveitar bem o tempo e vai percorrer por toda a lição. O nosso texto principal nos diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Na versão NVT, o texto diz: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Eu trouxe aí mais uma tradução e essa tradução eu fiz um fluxograma com ela. Acompanhe comigo aí em tela como ficou o fluxograma do texto áureo ou do texto principal. Primeiro nós temos aí a expressão porque se, e essa expressão traz uma ideia de comparação. O apóstolo Paulo ele vai fazer uma comparação e o alvo da comparação é a nossa vida. E isso fica muito claro porque ele diz, porque se nós, e agora vem a comparação, nossa realidade antes de Cristo, porque se nós, quando inimigos, aí veja a comparação, né? Éramos inimigos e fomos reconciliados. Agora é a nossa realidade depois de Cristo. Não somos mais inimigos. Agora somos reconciliados, somos povo reconciliado com Deus. E ele diz que essa reconciliação aconteceu mediante a morte do seu filho. Jesus, o nosso mediador, tornou possível a reconciliação. Aí ele traz aqui uma expressão bem interessante. Muito mais estando já reconciliados. Ou seja, se Jesus morreu pelos inimigos, o que não fará pelos santos? E nós temos a sentença final do versículo, quando ele clama, ele brada, dizendo, seremos salvos pela sua vida. E eu coloquei aí no fluxograma que a ressurreição é uma garantia da nossa salvação. Nós vamos aí falar sobre o contexto do nosso texto principal no tópico 1 e no tópico de número 2. O resumo da lição nos diz o seguinte: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante
bênçãos e paz. Veja que o substantivo aí, bênçãos, está no plural. A justificação e a santificação, elas produzem um fruto ou alguns frutos. E esses frutos, eles são aproveitados, eles são desfrutados pelos salvos em Jesus, e nós veremos agora na exposição do tópico 1 e do tópico de número 2. Mas antes eu quero pedir a você que está me assistindo por meio do YouTube, que não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e passe também, aproveita, ativa o sininho para receber as notificações, principalmente o material gratuito que postamos aqui no YouTube. Se você é aluno da ferramenta EBD, utilize todos os recursos que estão disponíveis a você aí na plataforma da ferramenta. Para quem não é aluno e está assistindo por meio do YouTube, tem um link aqui embaixo e você vai ter acesso a essa ferramenta clicando no link. E eu tenho certeza que você verá que é a ferramenta mais completa com relação à escola dominical, tanto na classe de adultos como na classe de jovens, em termos de recursos, de materiais. Ferramenta EBD, bênção para você. Mas vamos falar de bênção aqui. Vamos falar sobre as bênçãos da paz com Deus, que é o nosso tópico de número 1. É muita bênção. A ferramenta EBD é bênção, tem as bênçãos da justificação e da santificação, e a gente vai falar sobre elas agora. Subponto 1 nos diz a graça da paz com Deus. E o texto em análise aqui é o capítulo 5 e o versículo de número 1, que nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele está aqui dando continuidade ao assunto que ele vem desenvolvendo desde o capítulo 1 sobre a justificação. E aqui ele entra em uma nova etapa, porque ele já falou que a justificação é uma necessidade, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 20, e ele já expôs os meios da justificação, capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 4, versículo de número 25. Agora, ele vai passar a falar sobre os frutos da justificação, ou seja, suas benditas consequências. Paulo simplesmente pressupõe, porque o texto ele traz essa ideia, ele pressupõe que ele mesmo e os seus destinatários já receberam o dom da justificação e já desfruta desse dom de Deus. E à luz desse fato que o texto ele prossegue, que o texto ele vai se movendo. A justificação, diga-se de passagem, apenas a título de rememorarmos o que já foi falado em aulas passadas, a justificação não é um processo, mas um ato legal, forense e judicial de Deus, no qual ele declara sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. O pecador agora é declarado justo por meio de Jesus. Portanto, a justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós como a santificação e a regeneração, mas fora de nós. A justificação é um ato que acontece uma única vez. Não há graus na justificação. Ela é instantânea, completa e final. O homem é declarado justo por meio da cruz. Essa é a base da justificação, o sacrifício de Cristo na cruz. Porque nós não somos justificados com base na obra que fazemos para Deus, mas na obra que Cristo fez por nós. Não somos justificados por mérito humano, mas pelos méritos de Cristo. E a justificação, ela acompanha a regeneração e a santificação. E quando a gente fala sobre justificação, regeneração e santificação, há bênçãos que derivam dessa nova realidade que agora experimentamos em Cristo Jesus. E a primeira bênção que o apóstolo Paulo ele faz questão de mencionar aqui é a paz. Versículo 1, vou reler. Versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Então, fomos justificados, agora vem a consequência da justificação. Temos paz com Deus.
Isso é muito bonito porque a expressão paz, ela, dentro desse versículo aqui, versículo 5, capítulo 5, versículo 1, ela significa reconciliação com Deus por meio da morte de seu filho. E isso aqui implica na remoção da ira divina do pecador e na restauração do favor divino na vida dele. Então, ter paz com Deus é não estar mais em guerra com Deus. É ter toda a condenação removida e ter o rosto de Deus voltado agora para nós favoravelmente. Isso é ter paz com Deus. E essa paz, ela vem por meio do agente da paz, do pacificador, do príncipe da paz. Ele é o agente intermediário pelo meio do qual essa paz nos é conferida. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Veja, fomos justificados, aconteceu no passado. A justificação ela é definitiva, instantânea, ela acontece uma única vez. Fomos justificados e ligado a essa justificação agora nós temos paz com Deus. Então, em um aspecto temporal, a paz está ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu, não é paz de Deus, conforme Filipenses 4:7, mas paz com Deus. Não é um sentimento, mas um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus. E essa paz, ela gera confiança. Essa paz gera proximidade, porque todas as barreiras que nos separavam de Deus foram derrubadas. Nós temos paz com Ele e essa paz nos dá a ousadia de entrarmos no lugar santo dos santos e chamá-lo de papai. Glória a Deus, temos paz com Deus. É a primeira bênção que Paulo elenca aqui das 3 que ele vai mencionar nessa primeira parte do capítulo 5. Aí vem aí o versículo de número 2, subponto 2, a bênção do acesso constante à graça de Deus. Olha o que diz o versículo na versão Almeida Revista Atualizada. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Se a paz é uma bênção passada, consumada no ato da justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. Nós temos acesso a Deus. E esse acesso aqui, ele trata-se de uma condição permanente e inabalável. Nós podemos agora estar na presença de Deus. O Warren Wiersbe acentua que os judeus eram separados da presença de Deus pelo véu do templo e os gentios eram isolados pelo muro externo do templo. No entanto, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Lucas 23:45. E o muro foi derrubado. Efésios capítulo 2, versículo de número 14. O William Barclay, ele vai dizer que a palavra grega acesso, que aparece aqui no versículo, tem um tríplice significado. Primeiro significado, ela aponta para... ela tem um sentido de alguém que está sendo introduzido à presença da realeza. É acesso. É alguém que está agora, por meio do favor de outrem, está entrando na presença do rei. Em segundo lugar, essa expressão significa aproximação do adorador a Deus. A ideia aqui é de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorá-lo. E em terceiro lugar, significa também chegada a um porto seguro. Você está tendo acesso, chegada a um porto seguro, chegada a um local de segurança. Glória a Deus, glória a Deus. É mais uma bênção que Cristo nos confere por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós temos aí a terceira bênção, que está no subponto de número 3, a bênção da esperança da glória de Deus. Olha o que diz o versículo 5, aliás, capítulo 5, versículo 2, a parte B. E gloriamo-nos, esse gloriar aqui é exultar, é jubilar, é se alegrar. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. Agora, preste atenção aqui ao aspecto temporal. Se a paz, ela tem a ver com o passado, e o acesso à graça se relaciona com o presente, essa alegria na esperança, essa expectativa da glória de Deus está atrelada ao futuro. E a Bíblia, ela descreve esperança como a âncora da alma.
Essa esperança que Deus nos concede, ela traz instabilidade, ou melhor, estabilidade para a nossa alma. Não somos levados por todo o vento de doutrina, não somos levados por toda a tristeza, não. Nossa alma está firme e inabalável em Cristo por meio da esperança que temos na glória de Deus. Essa esperança, ela é verdadeira. Aleluia! Essa esperança não pode falhar. Nós cremos nesta esperança. John Stott, ele diz que a esperança cristã não é algo incerto como as esperanças comuns do dia a dia, mas é uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. Nossa esperança está baseada nas promessas de Deus, nós podemos descansar. E de antemão, mesmo sem já viver a realidade que a esperança está nos mostrando, podemos nos alegrar porque podemos tê-la como certa. Aleluia, glória a Deus. O tópico de número 2 vai falar sobre as bênçãos da alegria da salvação. É só bênção, bênçãos da alegria da salvação. E nós temos aí um texto marcando a delimitação do nosso comentário. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como é que alguém vai se alegrar nas tribulações? Aí Paulo diz assim, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A tribulação produz músculos em nossa alma. Eu gostei dessa expressão. Nossa alma fica malhada dentro do contexto das tribulações. A tribulação oferece ao povo de Deus a possibilidade de perseverar, de não desistir. A tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. E é justamente esse o ponto aqui chave do nosso comentário no subponto 1 do tópico 2. As tribulações conduzem à maturidade. A palavra tribulação, que é oriunda do grego trílipsis, significa pressão. E eu gosto do que John Stott disse, porque ele falou que a palavra ela se refere especificamente à oposição e à perseguição por parte de um mundo hostil. Então, quando a gente pensa em tribulação, a gente está pensando em pressão. É uma pressão. O crente, ele vive sob pressão. E as pressões são muitas. Pressões do diabo, pressões do mundo e pressões de nossa fraqueza. No entanto, as tribulações, apesar de nos pressionarem, ela não nos mata. As tribulações são pedagógicas. Ela gera paciência triunfadora, que é a perseverança. Paciência triunfadora. Não poderíamos exercer a paciência sem o sofrimento, porque sem este não haveria necessidade de perseverar, necessidade de ter paciência. A paciência, ela nasce no sofrimento e a paciência nos leva à maturidade. A tribulação, ela nos conduz a esse caminho da experiência. E a palavra aqui traduzida por experiência ou maturidade significa literalmente algo provado e aprovado. Então as tribulações, ao invés de te matarem, estão te fazendo crescer. Estão produzindo em você paciência que triunfa. Estão produzindo em você caráter aprovado, maturidade, confiança no cuidado e nas obras de Deus. Nós temos aqui o subponto de número 2, e ele diz o seguinte: o crente, mesmo enfrentando tribulações, tem certeza do amor de Deus. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, passando por tribulação, temos esperança. E essa esperança não se confunde porque o fundamento dela é o amor de Deus. Mesmo em meio às tribulações, nós podemos ter convicção, certeza que Deus nos ama. É muito bonito isso aqui. Eu gosto do comentário do Hernandes, porque ele foi assertivo quando expôs essa passagem. E sobre o amor de Deus, ele pontuou o seguinte: em primeiro lugar, o amor de Deus, ele é abundante. Porque olha a metáfora que Paulo utiliza aqui. Ele utiliza a metáfora de uma chuvarada. O amor de Deus é derramado
copiosamente. Deus não nos dá o seu amor sob medida, mas Ele nos dá de forma abundante. E esse derramar do amor de Deus, Ele nos proporciona uma consciência de pertencimento, uma consciência de cuidado. Eu estou sob os cuidados de Deus. Tem tribulação aqui e ali, mas Ele me ama. Ele está comigo. Oh, glória a Deus! Só quem experimenta isso é quem está em Cristo. É quem foi alcançado pela obra do Calvário, pela obra da cruz. É quem é justificado, regenerado, santificado, está provando do amor de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz que esse amor é imerecido, porque ele vai pontuar dizendo que a causa do amor de Deus não está no objeto amado. Aliás, o Hernandes pontua isso. A causa do amor de Deus não está no objeto amado, mas nele mesmo. Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Ao contrário, o texto bíblico vai nos dizer que éramos fracos, versículo 6, éramos pecadores, versículo 8, e éramos inimigos, versículo de número 10. E numa linguagem crescente, o apóstolo aqui ele elenca pelo menos 4 características ou predicados sombrios da deplorável condição humana. Embora fôssemos merecedores de juízo, ele graciosamente derramou em nosso coração seu imenso amor. Então o amor é abundante, o amor é dado sem medida e esse amor é imerecido. Nós provamos ele mesmo em meio às tribulações, porque às vezes a gente está passando por tribulações e a gente pensa, não mereço esse amor, não mereço esse amor, não mereço ser amado. E às vezes a gente vai falando tanto isso, não mereço amor, não mereço amor, que a gente acha que não é amado. Isso é uma mentira. Você não merece, é verdade. Mas é mentira que você não é amado. Você é amado, sim. Você é alvo do amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. Aí vem o subponto 3, que nos diz o seguinte: a salvação, onde está aqui, subponto 3, o amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. Então, você quer ter segurança? Você quer ter certeza que é amado? Olhe para a cruz. O amor é provado lá. A manifestação do amor de Deus se dá por meio de um evento histórico, o Calvário. A prova mais eloquente do amor de Deus é a cruz de Cristo. E de acordo com John Stott, a intensidade do amor, ela é medida em parte pelo preço que custou a dádiva ao seu doador. E em parte por quanto o beneficiário é digno ou não dessa doação. Então, a consequência lógica é esta: quanto mais custa o presente ao doador e quanto menos o receptor merece, tanto maior demonstra ser esse mesmo amor. E medindo por padrões, ou por esses padrões, o amor de Deus é singular. Pois, ao enviar seu Filho para morrer pelos pecadores, ele estava dando tudo, até a si mesmo, para aqueles que nada mereciam, exceto o juízo. Então, meus irmãos, o amor de Deus é profundo. O amor de Deus é excelso, é inescrutável, é incalculável, é imerecido, é insondável, aleluia, é profundo, é grande, é abundante. Ele provou o seu amor por nós na cruz. O amor de Deus é expresso não só em palavras, porque muita gente fala, eu amo, não é só palavra. Deus mostra que o amor é uma ação. Aleluia! E essa ação, ela é manifesta na cruz do Calvário. O tópico de número 3 vai nos dizer o seguinte: a bênção da salvação e da santificação final. E eu acredito que no transcorrer desse trimestre, já falamos sobre isso aqui umas 2, 3 ou 4 vezes. Alguém pode colocar aí nos comentários: a aula está repetitiva. Irmão Murilo está falando aí, mesmo assunto foi tratado nas aulas passadas, mas é a lição que está falando sobre o mesmo assunto, e eu estou apenas seguindo o roteiro aqui proposto pela CPAD. Primeiro subponto do tópico 3 diz a salvação. E aqui eu quero chamar a sua atenção e dizer que a salvação é a maior bênção, a maior bênção que um homem pode receber em sua vida. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque muita gente, principalmente aí talvez seus alunos em classe, murmurem, se reclamem, se entristeçam por não terem alcançado uma posição ministerial, um bom emprego, uma faculdade, uma casa, um bem material, outro qualquer.
Ah, porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo. Mas você já é abençoado. A maior bênção que alguém pode ter é a salvação de sua alma. E essa bênção ele nos conferiu na cruz do Calvário. Todas as bênçãos e realizações pessoais não se podem comparar com o dom da salvação alcançado por intermédio de Jesus mediante a fé. Faça esse exercício aí com seus alunos. Peça para eles refletirem um pouco aí. Olha, você precisa parar de murmurar. Você precisa ser mais grato, porque tu era inimigo, tu estava sentenciado ao inferno, tu caminhava para a destruição, mas Deus mudou a tua rota, Deus mudou o teu futuro, Deus mudou a tua vida. Tem bênção maior que essa? Tem milagre maior que esse? Não tem. O salmista canta e expõe o dom gracioso da salvação no Salmo 40, verso 2, o verso de número 4, a parte A, quando ele diz assim: Ele me tirou, olha só, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha firme e me colocou num lugar seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tem bênção maior que essa? Desconheço, não tem. Então seja mais grato. Aleluia, agradeça a Deus pela salvação. Mas, irmão Murilo, você não sabe que está faltando isso é provisório. Lá no céu, aleluia, por meio da salvação que Jesus já te deu aqui e agora, tu vai experimentar das insondáveis riquezas de Cristo. Oh, glória a Deus, apesar que aqui agora tu já desfruta. Para que coisa melhor que a presença? Para que coisa melhor do que a paz? Para que coisa melhor do que o acesso? Para que coisa melhor do que essa esperança que está além de toda expectativa humana? É teu já. Desfruta, é muita bênção. Glória a Deus. O subponto de número 2 diz: a salvação mantida pela santificação. Eu gosto disso aqui porque a santificação progressiva, ela é uma evidência de que estamos caminhando com Cristo. Estamos seguindo os seus passos e carregando a nossa cruz. O próprio Jesus dizia a todos que a vida no Evangelho, a vida com Ele, é uma vida que acompanha um trabalhar diário da graça de Deus, mas também uma vida de cruz. Ele diz o seguinte, Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Então é uma vida de renúncia. Tome diariamente, isso é, todos os dias, a sua cruz e siga-me. Caminhe comigo. Então, tomar a cruz, renunciar, são outras palavras para falar sobre santificação. A santificação progressiva é uma evidência que estamos caminhando com Jesus. E quando se fala de santificação, e em santificação como evidência da salvação, nós temos aqui pelo menos duas razões para entender que aqueles que estão em processo de santificação, eles estão também salvos em Cristo Jesus. Porque, em primeiro lugar, o processo de santificação é uma obra do Espírito na vida de quem é salvo. O ímpio não pode se santificar. O ímpio não pode ser santo. Então, santidade é algo que está atrelado à salvação, porque é um trabalhar do Espírito na vida de quem é salvo. Em segundo lugar, nós entendemos que a santificação é uma das evidências da salvação, porque quem está em processo de santificação não anda segundo as obras da carne, mas vive para fazer a vontade de Deus. Então a santificação, como pontua, ou melhor, a salvação, como pontua o subponto 2, ela é mantida pela santificação. E por fim, nós temos aí o último subponto, a salvação futura e a glorificação que será obtida com a santificação final. Falamos muito sobre isso aqui em aulas passadas, dizendo que nós fomos libertos da culpa do pecado, aspecto passado. Somos libertos do poder do pecado, aspecto presente. E seremos um dia libertos da presença do pecado, aspecto futuro, quando o nosso corpo será glorificado, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, quando nossa natureza pecaminosa for completamente destruída. E isso nós só alcançaremos um dia quando estivermos com Cristo na glória. Porém, é digno aqui de fazer menção que podemos confiar de todo o nosso coração nas promessas de Deus. Porque na santificação presente estamos recebendo
um trabalhar constante dele. E a Bíblia me diz que Deus é um Deus de obras acabadas, que ele não deixa nada pela metade. Lá em Filipenses 1:6, o texto nos diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Estamos caminhando para a consumação da obra de Deus em nossa vida. E é interessante que essa esperança na consumação da nossa redenção, ela produz assim em nós um sentimento, uma convicção tão grande com relação à realidade futura que o crente não tem medo da morte. Eu notei aqui esse testemunho extraído de um comentário bíblico do Miguel Gonçalves Torres, um ministro presbiteriano, que sempre dizia aos seus amigos que não bastava viver bem, era preciso morrer bem. E na hora de sua morte, ele disse à sua esposa o seguinte: querida, pensei que quando fosse morrer, iria para o céu. Mas foi o céu quem veio me buscar. Essa experiência lembra muito o que o apóstolo Paulo passou lá na masmorra em Roma, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8, quando ele declarou o seguinte: a hora da minha partida é chegada. Agora o reto juiz me dará a coroa da justiça. O que é que isso aqui está nos ensinando? Nós estamos caminhando não para uma tumba fria e gelada. Não. Nós estamos caminhando para um final de glória. Nós estamos caminhando para estarmos com Cristo. Nós estamos caminhando, aleluia, para a finalização, a conclusão da obra da redenção. Glória a Deus, nós estamos caminhando para vivermos uma vida de santidade completa, uma vida com Deus, porque os santos não só verão, mas estarão com o Senhor. E eu concluo esta pré-aula com um jargão que ficou na minha mente desde a primeira aula até agora. Deus chama o ímpio para a salvação. Deus chama os salvos para a santificação. E Deus chama os santificados para a sua obra. Veja só, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor, estarmos com Ele e sermos usados por Ele. Quer ser usado por Deus? Coloque em prática tudo o que você aprendeu neste trimestre. A santidade, ela deve ser observada, ela deve ser vivida, ela deve ser buscada. E a minha oração final é um pedido para que o Espírito que é santo e que santifica nos ajude a triunfar sobre as tentações e a vencer, aleluia, a vencer o pecado que quer a todo custo nos afastar de Deus, mas que o Espírito trabalhe em nós, a fim de que sejamos vitoriosos sobre o mal. Por fim, meus irmãos, eu quero agradecer aqui de todo o meu coração a todos aqueles que acompanham a nossa pré-aula no YouTube. Vocês são uma bênção de Deus em nossas vidas e quero agradecer aos alunos da ferramenta EBD. São vocês, alunos da ferramenta EBD, que tornam possível a continuação deste trabalho aqui no YouTube. São vocês quem sustentam, aleluia, são vocês quem possibilitam que a gente continue postando pré-aula, produzindo material. Vocês são essa bênção de Deus em nossa vida e acredito que essa obra que vocês fazem permite que o material que a gente produz, as pré-aulas que a gente faz aqui, os subsídios e os demais materiais cheguem e abençoem mais vidas. Deus abençoe, que venha o próximo trimestre, onde nós falaremos sobre o livro dos Salmos, um trimestre mais expositivo, que Deus nos ajude a concluir esse próximo trimestre com êxito, também assim como foi esse. Tenha uma ótima aula de escola dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula.